Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva neste canal, curta este material, compartilhe também nas suas redes sociais. Vamos juntos estudarmos a Palavra de Deus e compartilhando este material, certamente mais pessoas terão acesso à Palavra do Senhor, ao estudo da lição da Escola Sabatina. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, estou aqui acompanhado do Moses Coutinho. Muito obrigado pela sua presença, Moses. Eu que agradeço, sempre uma grande bênção estar aqui com o pastor e com os irmãos que nos acompanham. Agradecemos muito pela participação de vocês em cada lição que nós temos, não somente assistindo, mas também nos comentários, também a todos aqueles que compartilham, porque certamente se é uma bênção para você, não pode ficar só com a gente aquilo que é uma bênção, né? E que seja mais uma vez uma bênção para vocês também. Amém. Então, como Moses disse, deixe comentários que vão agregar a recapitulação da lição, seus pedidos e agradecimentos que temos orado também, perguntas, a sua participação ela é muito importante. Eu quero de início fazer um convite, porque nós estamos aqui no IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos muitas frentes de trabalho, como uma escola missionária, trabalhamos com agricultura, temos a gráfica. Em breve estaremos abrindo as portas do Tranquilamente, ali no sul da Bahia, que é um spa mental, que será uma clínica para a restauração da mente. Em breve estaremos falando um pouquinho mais a respeito disso. Estamos desenvolvendo também uma plataforma EAD para levar um curso de capacitação teológica para você. Se você gostou dessa ideia, deixe aí nos comentários que você quer participar e em breve estaremos fazendo o lançamento desta plataforma. Ore por nós, os desafios são enormes. E um dos projetos que nós temos aqui no IAG são congressos que realizamos de uma maneira um tanto quanto periódica. Acabamos de ter, faz umas 2 semanas, um congresso que foi maravilhoso, com a temática Enganos dos Últimos Dias. Todo o conteúdo está aqui no canal. Peço que você acesse esses vídeos, esses sermões que foram maravilhosos, foram poderosos, e estamos nos aproximando de um próximo congresso que terá como título Famílias em Busca do Espírito Santo. Será do dia 23 ao dia 27 de dezembro. Então, no período aí, mais por final do ano, no período do Natal, estaremos aqui reunidos, faremos certamente uma grande festa espiritual. Os palestrantes serão os próprios obreiros do IAG, o diretor Silverino Kio, eu estarei pregando, Moses Coutinho também estará pregando, dentre outros obreiros capacitados para pregar a palavra de Deus. Teremos momentos maravilhosos de comunhão, de louvor, de adoração ao nosso grande Deus. Então, entre em contato com o número que vai aparecer aqui, na descrição do vídeo também temos mais informações, e reserve a sua vaga, porque de fato temos vagas limitadas, nós temos aqui alojamentos que sempre no final do ano os congressos são os mais numerosos e concorridos. Então, entre em contato e nos vemos em breve, se assim Deus permitir. Moses, vamos dar início então à lição de número 6, o inimigo interno. E eu percebo a lição durante o trimestre, quanto mais vamos avançando e vamos chegando no meio da lição, temos as lições mais poderosas. E a lição de número 6, a lição de número 7 em diante são lições muito centrais deste trimestre que estamos estudando o livro de Josué, que é um livro que tem muitos ensinamentos para nós, muitos paralelos para os nossos dias também. Então estamos na lição de número 6, o inimigo interno, e antes de lermos o verso para memorizar, vamos fazer uma oração. Moses, ora para nós neste momento. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor que habita nos céus, mas que também se dispôs a habitar em cada um de nós. Nós pedimos que o seu Santo Espírito neste momento realmente se faça presente, para que as palavras, os pensamentos, as ideias, tudo aquilo que aqui for dito, possa ser inspirado pelo Senhor e não por nós. Amém, Senhor. E que cada um daqueles que está no seu lar neste momento ouvindo também seja alcançado por Ti, no seu coração, para que haja mudanças, para que haja crescimento e florescimento da vida espiritual. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ler o verso para memorizar, que está em Jeremias 17, versículo 10. Daí vamos comentar a imagem, porque ela tem relação com o verso para memorizar, que diz: Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações.
Vamos analisar então aqui um pouquinho a imagem da lição. Olha só que interessante. Nós temos ali uma fogueira e saindo do fogo a imagem de um leão. E na frente da fogueira nós temos uma pessoa e ela tem ali o coração. E a sombra dela projetada, vamos dizer, dentro do coração, é um inimigo raivoso. E aí a gente pode colocar como sendo os desejos da natureza pecaminosa, os clamores da natureza caída. Como que a gente pode entender então essa imagem aqui, Mose? Bem, parte dela, como o senhor mesmo disse, né? Nós temos aqui uma pessoa que aparentemente é simples, é uma pessoa inocente, pequena, mas a lição vem justamente trazendo o título que nos explica tudo, que é o inimigo interno. Uhum. E ela vem nos trazendo justamente o pensamento de que os nossos maiores inimigos não são aqueles que estão fora, que nós podemos ver e definir exatamente o que são, mas aqueles internos, que no caso aqui só são discernidos à luz da presença de Cristo em nossa vida. Uhum. Então a fogueira é quem revela aquilo que está ali na frente. E o leão justamente representa a Cristo, Uhum. que também é a única maneira pela qual nós, que somos pequenos, como vemos aqui na imagem, podemos vencer o gigante que está dentro de nós, né? Uhum. Somente com esse leão da tribo de Judá ao nosso lado realmente é possível que nós possamos vencer esse inimigo. Exatamente. E é como nós falamos repetidamente, o maior inimigo é o eu. E existe um conflito interno. E este conflito é entre duas naturezas, a natureza caída e pecaminosa e a natureza divina e espiritual. E aquela que alimentarmos mais será, de fato, a vitoriosa. Então, o nosso pior inimigo é o eu. E a lição de número 6 vem praticamente todos os dias dentro de Josué capítulo 7, falando a respeito do pecado de Acã. De fato, o pecado de Acã foi um pecado que surgiu ali internamente, a questão da própria cobiça, e então ele teve ações externas ecoando os desejos pecaminosos, a cobiça que ele alimentou em seu coração. A lição de sábado ela vem comentando que a obediência às cláusulas da aliança era o segredo da vitória do povo, porque enquanto o povo permanecesse fiel, o Senhor lutaria as batalhas e os conflitos do povo, é o que nós estudamos na lição passada. E o contrário é verdade, ou seja, a transgressão às cláusulas da aliança seria a consequência, então, não a consequência, mas a causa, né? A causa da derrota. E eles foram vitoriosos em Jericó, e agora, quando eles se deparam com a cidade de Ai, que era uma cidade menor, provavelmente menos fortificada, com menos soldados, com menos guerreiros, eles tiveram ali, então, uma derrota extremamente frustrante. E isso foi um diagnóstico que tinha alguma coisa errada. Então, é o que a lição comenta: enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em derrota. E o ponto que o Moses comentou, que o nosso pior inimigo está dentro do coração, mas quando vamos falar de um inimigo interno, vamos pensar entre dois povos, o povo de Israel e Ai. O pior inimigo não seria o povo de Ai, mas seria um inimigo interno dentro do próprio povo. Então não é só dentro do nosso coração, mas o joio foi semeado com o trigo, e existe um inimigo também internamente. E aqui dentro do povo de Israel, dentro da igreja, pessoas que trazem o estorvo para o avanço da obra, pessoas que são usadas por Satanás para causar a dissensão, para causar a confusão, o desânimo, a incredulidade. E é assim desde a saída do Egito. No pé do Monte Sinai, aqueles que ficaram clamando para que Arão fizesse um bezerro de ouro foram de fato aqueles que tinham ido e tinham acompanhado, mas o coração não estava convertido, não estava nas mãos do Senhor. Então, existe de fato um inimigo interno dentro do povo e também dentro do nosso coração. E o único que pode nos dar a vitória para este inimigo interno dentro de nós é Cristo. E o único que pode resolver também este problema interno da igreja não somos nós com a nossa própria justiça, que ela é falha, vimos isso em lições anteriores, mas é o próprio Cristo, né? Como Jesus diz, o trigo e o joio vão crescer juntos até a colheita. Não compete a vocês remover o joio, porque juntamente com o joio você pode remover o trigo, então o Senhor certamente dará vitória para a sua igreja. E foi isso que aconteceu com Acã, né? Foi Deus quem foi mostrando a tribo, depois a família, depois de uma maneira mais específica, aquela família
e até apontar para a pessoa que estava ali em pecado, que no caso era Acã. Uhum. Realmente o pastor resumiu muito bem todo esse começo da lição, que na verdade é um resumo de toda ela. Mas basicamente o que eu poderia dizer, pastor, além disso, é que nós devemos vigiar. Por quê? Porque Acã certamente não se imaginava como inimigo. Ele não pensou, agora eu vou entrar nesse povo para me tornar um inimigo ou vou causar confusão por aqui. Na verdade, o que fez tanto aquelas pessoas pedirem um bezerro de ouro, e nós falamos na lição passada do Êxodo, sobre que alguns grupos de pessoas saíram. Teve realmente todos os israelitas que queriam a libertação, e houve entre eles uma multidão mista. E nessa multidão havia aqueles que simplesmente foram movidos pela curiosidade, Aham. alguns que viram que realmente Deus estava por Israel e não queriam Medo. sair perdendo, queriam ao mesmo tempo a bênção de estar com Deus, no povo de Deus, na verdade, não com Deus, mas no povo de Deus, e ao mesmo tempo queriam poder usufruir o gozo do pecado. Uhum, Ou seja, Acã pode ser qualquer um de nós. uhum, Por uhum, isso é necessário que nós vigiemos e nunca imaginemos que o inimigo maior é o externo. Esse que é o uhum. foco, eu diria. Às vezes, quando nós formos da igreja, nós podemos imaginar que o Acã vai ser sempre o outro, né? É, Mas nós exatamente. temos que vigiar que Para nós não nós não sejamos sermos, é esse verdade. Acã que vai trazer a maldição sobre a igreja. Porque, como foi dito pelo pastor, a vitória do povo de Israel nessas guerras estava intrinsecamente ligada à presença de Deus com eles. E a presença de Deus não poderia estar com eles enquanto houvesse esse tipo de atitudes dentro do povo, de transgressão direta à sua lei. Basicamente, a vitória do povo de Israel não se devia às suas habilidades, ao seu conhecimento, à sua capacidade de guerra, simplesmente se devia à presença de Deus com eles. E, de igual maneira, a ausência de Deus representava a derrota deles. Uhum, Então, exatamente. creio que já está bem esclarecido esse início da lição, né? Sim, a lição de sábado, ela fala algo assim que ecoa essa fala do Moses, que nós temos que vigiar para que nós não sejamos o Acã, que diz aqui, ó, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro de seu próprio acampamento de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor tornam indivíduos Acã. Uhum. Então são pessoas que professam fazer parte do povo de Deus, mas de uma maneira intencional, consciente, porque não foi um pecado que muitos querem dizer involuntário. Acã viu ali a capa babilônica, a prata e o ouro, e cobiçou, mas ele não sabia que aquilo ali era proibido. Não, Estava claro. ele teve aquela atitude de uma maneira muito consciente. Então, todo aquele que conscientemente, sabendo a vontade do Senhor, escolhe o caminho da transgressão, se torna de fato um Acã. E como bem disse o Moses, nós temos que vigiar para que nós não sejamos. Vamos então avançar para a lição de domingo, que tem como título Violação da Aliança. E a lição pede para lermos então todo o capítulo 7 do livro de Josué, que é um capítulo que vem trazendo toda essa história. O que é interessante é que no início do capítulo já mostra o nome de Acã, o que ele era, o que ele fez, já dá um resumo antes de contar a própria história, né? E isso é um tanto quanto interessante. Mas teve outro pecado, não foi só o de Acã. Qual que foi o outro pecado que também trouxe a frustração, trouxe a derrota para o povo de Israel em relação àquela pequena cidade de Ai? Sim, olha, tem um texto que eu achei muito interessante. O contexto é totalmente outro, mas eu acho que o texto é extremamente próprio para esse momento da história. Uhum. Resumindo, eu creio que todos conhecem a história, mas o povo de Israel foi à guerra contra Ai e, como diz aqui os textos, eles subestimaram o que eles deveriam fazer. Primeiro ponto, nós já vimos na história, que na verdade aqui vai citar mais para frente, né, que é a história dos gibeonitas, que que o povo de Israel deveria fazer antes de qualquer empreendimento? Consultar ao Consultar Senhor. ao Senhor. Uhum. Algo que eles não fizeram. Quando nós vemos aqui, na verdade, a atitude deles, eles disseram assim, olha o verso 3, os espias foram, viram e disseram, não deixes, capítulo 7, verso 3, não deixes que todo o povo suba, mas deixe que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai, e não faças com que todo o povo se canse por lá, pois eles são poucos. E assim cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. Então eles viram a cidade muito pequena, julgaram, não, isso aqui não vai dar trabalho nenhum. Compensa nem orar para fazer isso aqui. Vão lá que Exatamente. isso certamente vai dar certo. Uhum. E o que aconteceu foi justamente que eles não perceberam, pastor, que havia algo de errado no acampamento. E isso aqui, eu creio que já traz uma grande lição para nós. Olha só o que diz aqui o desejado 300, desejado de todas as nações, na verdade, página 83. Um pequeno trecho. Os anjos e Cristo
não permanecem onde sua presença não é desejada e onde a sua ausência não é sentida. Uhum. Deus estava ausente, mas o povo percebeu? Não. O povo não percebeu. Se eles tivessem orado, buscado a presença divina, eles saberiam que Deus não estaria com eles. Uhum. Mas eles nem fizeram questão de perceber ou tentar descobrir se Deus estaria com eles ou não naquela batalha. Uhum. Então, esse texto eu achei muito interessante até para a nossa vida pessoal. Para que Deus esteja presente, é necessário que nós desejemos a sua presença Uhum. e vigiemos se ele está conosco ou não. Porque não adianta nós orarmos uma vez e então não vigiarmos mais que agora Deus está conosco. Onde a ausência de Cristo não é sentida, ele também não está. Esse texto aqui está no contexto de quando Maria e José perderam Jesus Uhum. e tiveram que procurá-lo depois. Uhum. E aí vem dizendo e trazendo uma Passaram-se aplicação para nós. dias, né? E eles não sentiram a ausência de Exatamente. Cristo. E vem trazendo isso para nós, de que é necessário que nós estejamos constantemente buscando a presença de Cristo para percebermos quando ele não está presente. Uhum. Quando nós não percebemos, o resultado é exatamente o que aconteceu aqui. E aqui nós vemos o pecado do povo. O pecado não foi somente o pecado de Acã que levou eles à derrota. Se fosse apenas o pecado de Acã e eles tivessem orado, Deus teria mostrado. Uhum. Mas Deus aqui ensinou muitas lições ao povo. Na verdade, a intenção geral de Deus com permitir essa derrota com certeza teve de ensinar ao povo de que, olha, sozinhos vocês não conseguem. Uhum. Vocês precisam da minha presença e têm que estar buscando essa presença. Então o pecado deles basicamente foi a autoconfiança. Exatamente. Não sentiram necessidade de buscar a Deus para fazer aquilo e com que frequência nós não fazemos a mesma coisa, né? Nas coisas grandes, às vezes nós já esquecemos de pedir a guia de Deus, imagina nas coisas pequenas. Exatamente. Eu coloquei aqui, você falou autoconfiança, eu coloquei autossuficiência. É, No sentido, eu posso lidar com isso não porque isso é preciso de pequeno. ajuda. Mas quando eu li o capítulo 7, aqui a própria lição, eu fiquei pensando, não existe pecado pequeno, no sentido de que eu posso lidar com ele sem a ajuda do de Deus. Senhor. No sentido, não, essa é uma situação tão pequenininha, porque vamos entender Ai agora como pecado, como inimigo. Você fala, não, essa situação é pequena, eu consigo lidar com ela. Ela vai te derrotar se você não estiver com o Senhor. Esse é o ponto. Então, contra o pecado, que força que eu tenho que usar? Máxima. Ponto. Sempre. Exatamente. Ah, mas isso é uma situação, força máxima naquilo. A máxima oração, o máximo estudo da palavra de Deus, a máxima presença de Deus, porque nós, diante do inimigo, e a própria imagem da lição ilustra isso, por mais pequeno que seja o pecado, e não existe pecado pequeno, mas só trazendo essa ilustração, por mais pequeno, ele é maior do que você. Então, somente com a presença de Deus, que é o leão, que é aquele que vai nos dar a vitória, nós podemos ter a certeza de que venceremos as coisas pequenas e as coisas grandiosas. Não existe esse pensamento, é um povo pequeno, é um pecado pequeno. Vamos aqui... e se você for ver, eles enviaram 3.000, só que depois eles enviaram 30, ou seja, 10%. Né? Envia aqui 10%, um pouquinho só. Não, e olha lá, Uma porque força pequena. os 30 foram apenas uma parte. Tem isso aí mesmo. Os 30 ficaram atrás da cidade, nós vamos ver depois. E todo o povo de batalha foi. Imagina. Então, às vezes, representou nós temos uma lição muito 1%. importante para tirar disso depois também, quando chegamos na lição que vai. Exato, então isso mostra essa autossuficiência, essa autoconfiança que, de fato, diviniza o eu, e o eu divinizado, vamos colocar dessa forma, certamente será sempre derrotado. E o ponto que a lição também aqui de domingo vem tratando é que Deus ele fez uma aliança coletiva, mas ele tem também uma aliança individual, e o pecado individual traz consequências coletivas. Eu fiquei dando uma lida em Patriarcas e Profetas, no capítulo que fala sobre o pecado de Acã, que é o capítulo 45. E ela fala que Acã estava constantemente alimentando no seu coração o desejo do ganho, até o ponto que isso se tornou um hábito. Então, no coração dele, ele ficava alimentando a avareza. Como um Judas, assim, né? Como um Judas, alimentando no coração, alimentando assim como Ananias e Safira, a avareza no coração. No coração dele estavam as coisas do mundo, ele ficou alimentando até que ponto? Até o ponto de se tornar um hábito e ele ter se rebelado de uma maneira abertamente contra o Senhor, de ter pegado aquilo que Deus disse que era anátema, que deveria ser tudo destruído,
ou dedicado ao templo, né, ou dedicado ao santuário, ele tomou posse daquilo que não pertencia a ele. Eu gostaria de ler um texto, é um texto um pouco longo, mas é um texto muito forte para a nossa meditação, que está na página do aplicativo aqui, página 362. Olha só a respeito da cobiça. A cobiça, ela é condenada por Deus no 10º mandamento. Muitos dizem, não, os mandamentos só falam de atitudes exteriores, mas e a cobiça? A cobiça é uma atitude, algo que você alimenta interiormente. E quando a gente vai lá para Tiago, a gente entende que a cobiça, ela é alimentada, ela é o princípio do pecado, que pode ficar apenas interiormente como exteriormente. Tiago fala, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria concupiscência ou pela sua cobiça. E a cobiça, ela vai então te atrair, te seduzir. Se você alimentá-la no seu coração, você vai então engravidá-la e ela vai dar à luz um filho chamado pecado. E o pecado nascido, ele vai gerar a morte. Então, todos nós, pela natureza pecaminosa, temos a cobiça dentro de nós e somos tentados. A questão é, eu não posso impedir que uma ave voe lá em cima, mas eu posso impedir que ela faça um ninho. Quando a cobiça vier, quando a concupiscência, que são os desejos da carne, te atraírem, te seduzirem, você tem que colocar um basta, colocar um não, repreender este pensamento, repreender esse sentimento. Deus não deu pensamentos e sentimentos para correrem com rédeas soltas, nós temos que ter as rédeas em nossas mãos, ou melhor dizendo, nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo. Então, se vierem pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos, nós temos que bani-los, não deixá-los fazerem um ninho na cabeça. Só que Acã, ele fez isso. Ele deixou, então, a concupiscência, o desejo pelo ganho, a cobiça cair no seu coração, e ele teve, então, uma atitude de afronta para com Deus. Olha só o que diz aqui. Por toda parte se vê o seu aqui é a cobiça, rastro viscoso. Ou seja, como se fosse algo, uma serpente mesmo. Cria o descontentamento e a dissensão nas famílias. Provoca a inveja e o ódio dos pobres contra os ricos. Inspira a opressão cruel do rico ao pobre. Tudo por causa da cobiça. E este mal não existe somente no mundo, mas na igreja também. Quão comum é achar mesmo ali, na igreja, o egoísmo, a avareza, a ganância, a negligência da caridade e o roubo a Deus nos dízimos e nas ofertas? Entre membros da igreja, considerados idôneos e cumpridores do dever, existem, triste a dizer, muitos Acãs. Muito homem vem majestosamente à igreja, de terno, gravata, e sentam-se à mesa do Senhor, enquanto entre as suas posses se acham ocultos lucros ilícitos, coisas que Deus amaldiçoou. Por uma boa capa babilônica, multidões sacrificam a aprovação da consciência e sua esperança do céu. Multidões trocam, permutam sua integridade e capacidade para o que é útil por um saco de ciclos de prata. Os clamores dos pobres que sofrem são desatendidos. A luz do evangelho é estorvada em seu caminho. Instiga-se o escárnio dos mundanos pelas práticas que desmentem a profissão cristã. E, no entanto, o cobiçoso que professa a religião continua a amontoar tesouros. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz o Senhor, Malaquias 3,8. E termina assim a citação. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incoerentemente professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus virem a Israel e acarretam fraqueza ao seu povo. Quando a igreja se acha em dificuldade, quando existem a frieza e o declínio espiritual, dando ocasião a que os inimigos de Deus triunfem, então, em vez de cruzar os braços e lamentar sua infeliz condição, investiguem os membros se não há um Acã no acampamento. Com humilhação e exame de coração, procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. Então não é para eu sair, se é Acã, se é o Acã, mas o texto termina falando, eu tenho que fazer uma análise para ver se eu não sou o Acã, trazendo maldição sobre o povo de Deus, trazendo declínio espiritual sobre a própria igreja. A lição de domingo trabalha, o pecado individual vai trazer prejuízo para o coletivo também. Está aqui no Patriarcas e Profetas, capítulo 45, páginas 362 a 363. Isso aqui
tem uma aplicação grande, tem aplicação para todos os lados com É. essa história, né? Quando nós olhamos realmente o verso 11, Deus não fala, tem um pecador no meio de vocês. Deus fala, Israel pecou. Deus fala, eles transgrediram o meu pacto e tomaram da coisa amaldiçoada. Fala como se fosse o povo inteiro, né? Uhum. E isso era apenas uma pessoa. E eu pergunto, será que não foi injusto Deus, com apenas uma pessoa, todo um povo fiel, uma pessoa errada, e Deus permitiu que eles fossem derrotados? Será que Deus não foi injusto? Será que é do caráter de Deus fazer esse tipo de coisa? E eu posso dizer que não, Deus não foi injusto. Aham. E é do caráter de Deus, sim. Por quê? Porque Deus não aceita nenhum desvio da estrita integridade. E isso deve ser levado para nós, para que de maneira nenhuma também pensemos que uma pequena coisa no caráter pode ser tolerada. Ah, não, isso está aqui também, né? Poxa, só isso aqui não vai fazer diferença. Deus me Uhum. aceita como eu sou. Uhum. Deus te aceita como você é, mas ele não pode te levar para o céu do jeito que você é. Então, Exatamente. assim também Deus aceitou Israel. Deus aceitou Israel pior do que estava aqui. Eles tinham feito pecados piores. Uhum. Mas ele não poderia estabelecê-los na terra de Canaã enquanto eles não se purificassem dos seus pecados. E Acã era um sinal de uma pessoa que, na verdade, tristemente, a única utilidade da vida de Acã foi servir como exemplo, tanto para eles como para nós até hoje, dos resultados da transgressão. Exatamente. Eu fui pastor, Moses, de alguns distritos. Em algumas igrejas, os irmãos que frequentavam ali, os membros daquela igreja, professando serem adventistas do sétimo dia, alguns traziam muito prejuízo para a igreja, e aqui eu posso colocar até poucos, mas acontecia isso, tristemente falando, é uma realidade, que pelo procedimento durante a semana, o comportamento, o mau testemunho, trazia fraqueza para o impacto que a igreja poderia causar para o bairro. Então eu lembro aqui do caso de uma irmã que se dizia adventista do sétimo dia, mas constantemente vivia em conflito com a vizinha, e xingava a vizinha, e falava palavrão, e sabe assim, aquele conflito bem carnal, pecaminoso, que não se espera de um cristão. E a vizinha, que não era cristã, que não era adventista, falava, isso é ser adventista, você se diz adventista, vai para a igreja, mas olha o seu comportamento. E ela saía falando para a vizinhança, saía falando para o bairro. Até que um dia eu tive que entrar em contato com ela e pedir perdão por essa irmã, falar, minha irmã, me perdoe pelo procedimento errado dessa pessoa. Falei, irmã, né, fulana de tal, me perdoe pelo procedimento errado dessa irmã. Tenha misericórdia, porque não nos representa essa atitude que ela está tendo. E eu já me deparei aqui com muitas situações que trouxeram opróbrio de líderes, anciãos. Perceba pastores, quando um pastor cai, quando um líder cai, trazendo opróbrio para toda igreja, traz fragilidade. Então, um pecado coletivo, principalmente daqueles que estão em liderança, vai trazer prejuízo para todo o povo. Isso não é só uma história de Josué 7, do pecado aqui de Acã, que é, consequentemente causou uma derrota militar, mas hoje a derrota está sendo espiritual e na relevância da igreja para toda a comunidade. Então, você que frequenta a igreja, faça uma autoanálise, abandone o pecado, e se você conhece a vontade do Senhor, faça a vontade do Senhor, para que você seja uma bênção na sua igreja e para a sua comunidade também, não trazendo opróbrio e maldições para a sua igreja local. Essa é uma advertência muito séria mesmo. Com certeza. Vamos avançar aqui para a lição de segunda, que fala a respeito do pecado de Acã. Então, qual foi aí o pecado de Acã e qual foi a maneira como Deus tratou Acã? Porque aparentemente, se eu fizer uma leitura rasa, parece que Deus não deu oportunidade para Acã se arrepender, mas não é uma verdade. Como que Deus trabalhou com Acã, como que Deus trabalhou com toda a situação, revelando a sua graça, misericórdia, a sua justiça. Bom, na verdade, o que nós vemos na história mesmo, o senhor falou, né? Podemos dizer que Deus não deu oportunidade, mas o que é oportunidade? O que é que nós temos hoje que nós podemos dizer que é oportunidade para nós? Olha, eu vou colocar aqui, a gente não combinou nada, eu falaria o tempo. Exatamente, o Não sei. tempo. Uhum. Se você pode se arrepender agora porque você ainda tem tempo. Tanto é que a graça nós chamamos de quê? Tempo de graça. Isso é graça. A graça para nós, que somos pecadores e merecemos a morte, é o tempo para que nós possamos mudar aquilo que está errado em nosso Aham. caráter. E se nós olhamos para a história de Acã, ele não aproveitou nenhum momento do tempo que lhe foi dado. Uhum. Ele teve vários momentos nos quais ele poderia ter aproveitado esse tempo. Então, nem por medo, nem por arrependimento verdadeiro, Acã confessou o pecado dele.
E houveram oportunidades para isso. Ele teve tempo hábil para reconhecer. E vários gatilhos que ele poderia ter pensado, nossa, é por isso. Só que Ellen White diz que ele nem pensou que tinha sido por causa do pecado dele, por exemplo, que o povo caiu diante dos inimigos. Mas a derrota do povo de Israel diante de Ai já era um sinal, olha. E aí o povo todo começa a chorar, começa a clamar diante de Deus. Aqui fala, né, o que acontece aqui, ó, verso 6. E Josué rasgou suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer. Ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre suas cabeças. Mais uma vez, o tempo ali passando, ele vendo aquilo, e nada mexendo dentro do coração dele. Nada que demonstrasse que ele tinha intenção de se arrepender, nada. E aí depois, inclusive, nós vamos comentar até um pouquinho melhor sobre isso aqui, a fala de Josué, o jeito que Josué aqui falou, mostra que a situação fez até Josué duvidar um pouco da guia de Deus naquele momento. Até Josué ficou balançado com aquilo, e vendo tudo isso, Acã não fez nada. Eu quero até ler aqui, ó, rapidamente sobre isso, antes de continuar os pontos do tempo que ele teve. Josué manifestou verdadeiro zelo pela honra de Deus. Todavia, suas petições estavam misturadas com dúvida e incredulidade. Ou seja, por causa do pecado de um, trouxe uma derrota que mexeu na fé dos outros. Olha a gravidade de um pequeno pecado. Exatamente. O pensamento de que Deus havia feito seu povo cruzar o Jordão para entregá-los ao poder dos pagãos era pecaminoso e indigno em um líder de Israel. Os sentimentos de desalento e desconfiança que guardava Josué eram indesculpáveis à luz dos poderosos milagres que Deus havia operado para a libertação do seu povo. E olha só, mas nosso misericordioso Deus não castigou o seu servo por este erro. Bondosamente aceitou a humilhação e oração de Josué, e ao mesmo tempo repreendeu suavemente sua incredulidade, e então lhe revelou a causa da derrota deles. Está em Sinais dos Tempos, 21 de abril de 1888. Que é aqui o verso 11, né? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Isso. E é interessante, aqui fala que o pensamento de Josué, no que ele vem falando do 6 até o 9, nós vamos ver mais para frente da lição um pouquinho da parte final da fala dele, mas a parte inicial, na verdade, foi um resultado de não ter buscado a Deus antes da guerra. Se ele tivesse feito isso antes, se antes da batalha tivesse buscado ao Senhor, ele não teria passado um momento de dificuldade espiritual. Deus teria falado antes. Exatamente, ou seja, ele mesmo também cometeu um erro em não buscar a Deus antes, né? E agora, continuando ainda sobre Acã, o tempo dele, a investigação, a maneira como foi conduzida, a investigação não foi feita no mesmo dia. O povo voltou da guerra, ficaram até de tarde ali chorando, e aí Deus ainda falou, verso 13, levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Ou seja, só no dia seguinte seria feita a investigação, mais uma vez tempo dado para ele. E quando nós olhamos como foi feito o processo a partir do verso 14, nós vamos ver que não foi um Deus falando, olha, foi Acã. Foi um processo longo, que não precisava ser longo. Exatamente. Foi um processo desnecessariamente longo do ponto de vista de descobrir o culpado, mas necessariamente longo para dar oportunidade de reconhecer o pecado. E quando Acã fez isso? Em momento algum. Acã não reconheceu. Acã simplesmente teve que concordar quando ele foi apontado finalmente. Exatamente. Esse foi o ponto. Ele nunca se converteu, nunca se arrependeu, nunca confessou o seu pecado verdadeiramente. Ele não confessou livremente. Até tem um outro texto que eu gostaria de ler aqui, olha só o que diz aqui. O amor de Deus nunca induzirá alguém a dar pouca importância ao pecado. Nunca irá encobrir ou desculpar um erro não confessado. E os outros textos vêm dizendo que Acã o tempo todo ele não queria misturar uma coisa com outra. Não tem nada a ver o meu pecado com isso, ele estava fugindo disso. O arrependimento genuíno provém do reconhecimento do caráter ofensivo do pecado. E aqui está o ponto. Acã se apegou tanto ao pecado no seu coração, a cobiça na sua mente, que ele não via mais o pecado como algo ofensivo. E, irmãos, isso é extremamente perigoso, é grave. É assim que muitos dos servos de Deus, aqueles que se dizem servos de Deus, vão se perder, dizendo que estão seguindo a Deus, mas não reconhecendo a malignidade do pecado que tirou a vida do Filho de Deus. Não reconhecer a malignidade do pecado não nos permite ter arrependimento verdadeiro. E continua dizendo, há uma grande diferença entre admitir os fatos depois de comprovados
e confessar pecados que só são conhecidos por Deus e por nós mesmos. Uhum. Acã, a parte culpada, não sentiu aflição. Levou a situação friamente. Não encontramos nada no relato que indique inquietação de sua parte. Não há evidência de que sentisse remorso ou Uhum. raciocinasse da causa para o efeito, dizendo: foi meu pecado que trouxe o desagrado do Senhor sobre o seu povo. E aqui é uma coisa interessante. A confissão de Acã, embora fosse tardia para proporcionar-lhe salvação, vindicou o caráter de Deus em sua forma de proceder com ele. Uhum. Então nós vemos aqui duas coisas: como Deus lidou, eu acho que isso vai ser até mais. Não, é aqui mesmo, como Deus lidou com o pecado e com a processo situação, ali. e como foi a parte de Acã. Deus dando tempo de oportunidade para a confissão, e Acã o tempo todo fugindo da responsabilidade e não reconhecendo a malignidade do seu erro. Exatamente. A lição de sexta-feira traz um texto que traz expressões do texto que o Moses leu. Eu acho interessante depois você pause esse vídeo, vai lá para a lição de sexta-feira, lê todo o parágrafo que traz essa citação, que o arrependimento dele, reconhecer, o ponto é, reconhecer que pecou não é um sinal de um arrependimento genuíno. Porque você, como estudamos na lição do trimestre passado, o faraó reconheceu que pecou, mas ele se arrependeu genuinamente falando? Não. Acã reconheceu que pecou, mas ele se arrependeu genuinamente? Não. Esaú reconheceu o pecado, Saul reconheceu o pecado, Judas reconheceu o pecado, eu pequei contra o Senhor. Mas ali não é arrependimento, é porque não tem mais saída. E o arrependimento genuíno, ele está sempre ligado ao abandono do pecado, a uma conversão de vida. Eles reconheceram quando era tarde demais, e o reconhecimento parte do medo da consequência. Agora eu fui descoberto, eu pequei contra o Senhor. Mas o que motivou o reconhecimento de que ele pecou era o medo. Ou seja, agora eu terei que ser destruído, eu não tenho mais o tempo de graça, esgotou. E o tempo foi passando, ele pensou que poderia ter passado em segredo, em oculto. Não vai chegar em mim. Não vai chegar em mim. Mas foi afunilando e foi dando tempo para ele reconhecer. Quando ele foi apontado, tarde demais. O reconhecimento dele era apenas agora o fruto do medo da consequência do pecado. Tanto que, quando a gente fala depois dos 1000 anos, que Satanás, os demônios, os ímpios, que todo joelho se dobrará e reconhecerá o caráter de Deus de justiça, amor e misericórdia, que são compatíveis, e em Deus todas essas coisas é uma coisa só, Deus ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo, eu já ouvi muitos questionando, então por que Deus não salva, né, Satanás e os demônios e os ímpios, já que eles estarão reconhecendo que eles pecaram, que Deus é justo? Não é um arrependimento? Não é um arrependimento. É apenas um reconhecimento de quem Deus de fato é, e agora o reconhecimento é, seremos destruídos, pecamos contra o Senhor, nós merecemos de fato a destruição. É algo um tanto quanto até involuntário. É algo assim, de fato, que a situação produz esse tipo de reconhecimento. Isso. Se eles tivessem a oportunidade, então, de viver de novo, eles voltariam para o mesmo caminho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu até estava imaginando aqui, quando a gente é criança... Que foi o que Faraó fez, que foi o que Saul fez, que Esaú Exatamente. fez, que Judas fez. Quando a gente é criança, eu fico imaginando, né, para comparar com isso. Você já brincou de lutinha com amigos quando era criança? Sim, Isso é sim. comum a muitas crianças aí, né? E aí, às vezes você queria brigar com alguém, você desafiava a pessoa, vocês iam pra lutinha. No começo você já podia perceber, opa, eu não vou ganhar isso aqui. Só que em vez de se reconhecer, não, eu sou mais fraco, eu não vou ficar aqui. O orgulho ali. O orgulho não vai deixar, você vai até o final, e quando a pessoa já te segurou e você não tem mais o que fazer, você pede arrego. Mas você realmente tá pedindo arrego, tipo, pra reconhecer, não devia ter começado a sua rotina, você tá com raiva e você queria era acabar com aquela pessoa. E é esse o arrependimento esse é o deles no final. mesmo, Quando eles já estão afogados pelas evidências, então eles vão dizer, não, realmente, eu estou errado, eu pequei. Mas o que vai adiantar esse reconhecimento? Exatamente. Eles foram até o final na transgressão, o tempo que podiam ter desistido, não o aproveitaram para isso. Isso é muito sério, porque nós estamos vivendo de uma maneira antitípica um juízo investigativo. Se nós entendermos o processo que foi trabalhado como um juízo investigativo, como um tipo daquilo que nós estamos vivendo hoje, Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, realizando uma obra de investigação. E nós estamos tendo este tempo necessário, e até quando?
Até quando? Porque o juízo começou pelos mortos. Quando que passará dos mortos para os vivos? Sabemos. Ninguém sabe. Mas o ponto é, a partir do momento que eu morro, eu vou entrar nesse juízo investigativo. Quando que eu vou morrer? Também não sei. Então eu não sei o momento da minha morte, eu não sei o momento que vai passar de uma maneira universal, mundial mesmo, dos mortos para os vivos, eu não sei de nada. O que eu sei é que Deus hoje está me dando tempo para reconhecer que de fato eu sou pecador, que eu necessito do seu perdão, do seu poder, abandonar o pecado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque de fato todos somos Acã. Esse é o ponto, todos somos. Todos nós transgredimos a lei conscientemente. O que nós precisamos é de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Deus está nos dando tempo. Então aproveite este tempo para buscar em Cristo. Ele foi exaltado à destra de Deus, diz lá em Atos capítulo 5, para dar a Israel, para dar ao seu povo um genuíno arrependimento. Indo a Cristo, conhecendo a sua graça, o seu amor, ele vai fazer você olhar para o pecado de uma maneira odiosa, você vai ter de fato ódio pelo pecado, nojo pelo pecado, porque você vai ver que o pecado causou o sofrimento do Filho de Deus. E isso Acã deveria ter. O meu pecado causou a morte de 36 homens de família. Pensem nisso. O meu pecado causou a morte de 36. Isso deveria impressionar o coração dele. Como ao olhar para a cruz, nós devemos pensar, o meu pecado causou a angústia e o sofrimento do Filho de Deus. Então o pecado deve ser de fato abandonado. Aproveite o tempo chamado tempo de graça, que é o único tempo provido por Deus para a nossa salvação. Amém. Uma outra coisa, pastor, que eu Aham. diria, seria uma outra lição que nós podemos aprender, é a maneira como Josué lidou com ele. Porque quando nós vemos a maneira como Josué falou, nós vimos Josué ali antes, quase não entendendo o que estava acontecendo, chegando até a falar de uma maneira que Deus o repreende, né? Deus fala, o que você está fazendo aí prostrado? Se levanta. Deus nem Uhum. deu muita atenção ao que ele falou necessariamente, né? Deus falou, você não sabe o problema é que tem pecado no meio do povo. E mesmo passando por isso, então Josué agora, né, poderia ter ficado com ânsia de punir o É. culpado. Você não está apenas com anátema, você é o anátema. Exato. Falado de uma Ter maneira acabado grosseira e bruta. além de ele já estar condenado pela sua atitude, Josué poderia ter feito a consciência dele ainda mais sofrer, né, causado mais sofrimento a ele. Mas a maneira como Josué fala é interessante porque ela denota um certo carinho. Mostra que Josué não tinha raiva de Acã. Ele não tinha raiva de Acã. Mas era como um pai que, quando percebe que o filho tem a natureza pecaminosa e comete um erro, ele fala com uma certa indignação, mas não consegue expressar isso de maneira raivosa, um pai amoroso, e fala de maneira carinhosa, mas firme, É. ao mesmo tempo. É a tristeza da condição que você vê o filho, porque o pecado te traz de fato aquele sentimento de ódio pelo pecado, mas você tem amor pelo filho, você É uma fica triste pela mistura. condição É. que ele se encontra. Por que você fez isso? É Isso. aquela. Basicamente, o amor a É. Deus e ao semelhante é odiar o pecado. Uhum, Esse é o ponto. é verdade. Então, quando isso acontece, a reação ao pecador é essa aqui, verso 19. E Josué disse a Acã, filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele. E me Uhum, diga agora o que fizeste, não o escondas de mim. uhum, Josué sabia que ele iria ser condenado à morte, Acã seria condenado à morte. Mas ele também não pensou, já vai morrer mesmo, é pecador, não tem mais volta. uhum, O que você fez, seu pecador? Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Não, a maneira como ele falou demonstrou realmente que ele entendia o grande conflito. uhum. É isso. Que ele entendia que a luta não era contra a carne, contra o sangue, mas contra o espírito das potestades das trevas, né? É, Que era Satanás por trás dele, fazendo ele cometer aquele pecado. Então, ele estava triste pela condição de Acã, sabia que ele seria, então, condenado ali, né, à morte, mas, ainda assim, a maneira como ele atuou com o pecador, mesmo aquele pecador que já não tinha mais volta, nos mostra muito como nós deveríamos tratar com aqueles que erram ao nosso redor, que na maioria das vezes eu diria que tem volta. é, Né? Quanto mais nós não deveríamos aprender a ter o equilíbrio entre a firmeza para repreender o pecado, mas não permitir que ela seja o fator motivador. Firmeza para repreender o pecado não pode ser fator motivador para nós repreendermos o pecado em alguém ou mostrarmos o pecado. é, O único fator motivador de repreensão do pecado é amor. é verdade. Se não há amor, esqueça. Se você não está disposto a entregar-se pela pessoa a qual você quer repreender, pense 10 vezes antes de repreender. Porque as suas palavras têm que sair com esse peso. Meu filho, eu te rogo, dá glória ao Senhor e confessa o seu pecado. Uhum. Não, olha, eu vi, não adianta você dizer que não. Eu vi lá você fazendo.
Uhum. Confessa logo. Olha, são nuances, mas é o Espírito Santo quem vai dar o verdadeiro amor nas palavras, e por isso o amor tem que ser a raiz da repreensão. É verdade, é verdade. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E entrando já na terça-feira, que traz o pedido que Josué fez para Acã, o título da lição de terça é Escolhas Fatais, e vem trazendo do verso 19 ao verso 21. E vamos ver aqui a resposta de Acã. Lê pra gente, Moses, versos 20 e 21, porque você acabou de ler o verso 19, né? O Sim. que diz? E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shekels de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shekels, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Que desgraça, né? Porque a própria lição aqui de terça-feira vem falando que a cobiça é um pecado que lá na raiz dela está a incredulidade, ou seja, eu vou pegar essas coisas para mim, porque no íntimo eu não creio que Deus pode me dar algo melhor. Ou seja, ele cobiçou as coisas do mundo, ele amou o mundo, as coisas que há no mundo, por causa da desconfiança de que Deus poderia dar algo melhor para ele. Porque se ele transgrediu a aliança que Deus havia feito com o povo individualmente, para se apegar a coisas que eram transitórias, materiais, que eram tão pequenas, é porque no íntimo dele existia de fato a incredulidade, como diz aqui o texto da lição. A escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a ele mesmo. E eles são traço paralelo com Gênesis, porque é a mesma raiz, é a mesma coisa. Quando a serpente chega e fala para Eva, o que Deus disse? Vocês não podem tocar em nenhuma árvore do jardim? Então Eva responde: nós podemos tocar e comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto desta árvore, e nem tocar neste fruto, porque certamente morreremos se assim fizermos. Daí a serpente responde: não, certamente não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dessa árvore, deste fruto você comer, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Ou seja, Deus, Eva, está querendo te privar de uma existência, uma experiência de algo sublime que ele quer reservar apenas para ele. Então, a serpente distorce o caráter de Deus para Eva. Fala, olha, Deus não é tão bom assim, ele criou tudo isso, mas ele não é tão bom não. Ele está privando você de acessar algo que vai tornar a sua existência superior e elevada. Então, coma deste fruto, e o fruto aqui seria a mesma coisa da capa babilônica, dos ciclos de prata, do ouro, coma disso para você então desfrutar de algo maior. Foi de fato o pecado que Eva cometeu, foi o da cobiça. Então ela cobiçou algo que Deus falou para ela não fazer, e falou para ela não fazer para o bem dela, para o bem de Adão, para o bem da humanidade. E por que eles não poderiam cobiçar todas essas coisas? Porque essas coisas não fariam bem para eles. O coração deles estaria em coisas terrenas e não em coisas celestiais, no Senhor. O coração estando no Senhor, todas as coisas seriam acrescentadas. O coração estando nas coisas, as coisas são transitórias e passageiras. Você já teve as coisas que deveriam ser acrescentadas, né? Exatamente, você já tem muito mais do que você merece. É como quando Jesus diz, não dizendo que seja errado ser rico, mas Jesus fala, os ricos já tiveram a sua recompensa. Os ricos, ele está pondo, obviamente, no sentido daqueles que não se importam com o próximo, apenas vivem para acumular coisas para si, né? Eles já estão tendo a recompensa. É isso que eles querem, então conseguiram. Eles não terão a futura, eles terão então só. Ou seja, a condição para conseguir as coisas que eu quero dar é aqui você se negar. Agora, se aqui ele já está buscando o que ele quer, então essa é a recompensa que ele vai ter. Não vai ter nada além disso. E no caso, até Adão também, ele desejou. Foi o mesmo pecado de Eva em certo aspecto. Eva pensou, Deus está escondendo, por mais que ele deu todas as árvores do jardim, a melhor é essa aqui, e ele não me deu. Aí Adão pensa, nossa, mas se eu não tiver Eva, Deus não vai me dar nada melhor. Então os dois têm o mesmo pecado, a mesma origem, e como o senhor falou no começo, todo pecado tem uma certa origem na cobiça de algo. E faz sentido porque todo pecado nasce no desejo de exaltação própria ou de satisfação própria. Exatamente. Adão, por que ele pecou com Eva? Porque Eva o satisfazia. Eva, por que pecou? Porque ela pensou que ia estar mais
Que exaltada. aquilo satisfaria ela de algo que ela não tinha, algo do Exatamente. tipo. E aqui com Acã, ele não ficou satisfeito com Deus prometer a terra inteira para eles e pensou, não, o melhor é isso aqui, Deus está mandando queimar por quê, será? Por que será que Deus está mandando destruir tudo e pegando para o santuário? Isso aqui certamente é melhor eu ficar com um pouquinho. Foi lá e pegou. E, no fim das contas, né, devido a esse momento de cobiça, como nós já dissemos, ele condescendeu com o erro e se tornou mais um exemplo na história de quão degradante é o pecado para o ser humano. Exatamente. E olha só a resposta de Acã chamando a capa babilônica de boa capa, no sentido, isso mostra que de fato ele Olha, ainda enxergava o pecado como sendo algo prazeroso, bom. olha, vamos contrastar ele com Paulo? Uhum. O que que o Paulo falou? Olha, eu era assim, eu fazia isso, eu era um homem desse jeito, tal, 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 tinha tudo isso e considero tudo como lixo. Para que eu possa Ele ganhar usa a a Cristo. palavra refuga, é Esterco esterco mesmo. mesmo. Ele usa aquela palavra. Aí, agora Acã vem confessar o pecado e falou, olha, tinha uma capa babilônica muito boa lá e eu peguei. Ou seja, Uhum. no coração dele a capa era boa até aquele momento. Exatamente. Para quem entende que a capa ia matar a ele deveria falar, eu peguei uma Desgraçada de uma capa babilônica, um negócio algo ruim, maligno. né? Eu realmente me atraí por aquelas maldições que Satanás colocou na minha frente, mas não. Peguei uma boa capa babilônica, tanto ali de dinheiro que tinha, um negócio de ouro lá. Uhum. Ou seja, ele estava até na hora de confessar, ele estava demonstrando onde estava o coração dele. Exatamente. Então a gente tem que olhar para o pecado de uma maneira odiosa mesmo. A gente só vai ter isso contemplando o Cordeiro de Deus na cruz e ressurreto. Não tem outra forma. É apenas de joelhos aos pés de Cristo que nós teremos aversão ao pecado. E aqui a lição vem trazendo também um paralelo entre a atitude de Acã e de Raabe. Eu achei bem interessante. Depois você pode acompanhar aí na sua lição, mas apenas para avançarmos um pouco mais, a lição termina com uma pergunta lá embaixo. Alguns pedem para lermos essas perguntas também, e às vezes conseguimos, que está dentro mais do contexto, como podemos resistir à cobiça, independentemente do quanto temos. Então, qual que é a orientação dada por Deus na palavra para vencermos a cobiça? Acho que esse é o ponto aqui. Sim, vamos ler lá o texto, vamos ler primeiramente o texto que ela coloca, porque ela pede para ler Lucas 12:15, né? Vamos ler Lucas 12:15. Jesus dizendo, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E, na verdade, para vencer todos os pecados, o caminho é o mesmo, e a raiz de todos é a cobiça. Então, nós entendermos, eu diria, né, uma das coisas que nós poderíamos dizer é justamente entender que a nossa vida, ela não está naquelas coisas que são imediatas, naquelas coisas que estão ao nosso redor e que nos trazem satisfação imediata. O nosso cérebro, ele ama satisfação imediata. São circuitos biológicos que fazem com que nós queiramos tudo aquilo que nos satisfaz imediatamente. Então, seja conseguir dinheiro, seja algum outro pecado acariciado, oculto, seja até mesmo a perda de tempo que nós temos nisso aqui, tudo isso são coisas que o nosso cérebro quer porque ele quer uma satisfação imediata. Mas toda satisfação imediata, pastor, ou melhor, eu poderia dizer, a maioria das satisfações excitantes imediatas, elas não são saudáveis para o ser humano. É verdade. A consciência, o desenvolvimento pleno do cérebro e do corpo, ele está muito mais atrelado a recompensas distantes. Você sabia disso? É uma coisa biológica mesmo. Eu estudei um pouquinho sobre isso esses dias atrás, e nós já temos falado sobre isso, né? É como a história da montanha que o senhor fala. Quem ganha mais? Quem sobe a montanha escalando ou quem vai de helicóptero? Qual é quem tem mais história para contar? Quem enriqueceu mais o seu cérebro, a sua mente? É muito mais saudável para nós entendermos que a recompensa que vem depois, ela é superior. Sempre é superior. É como um jovem que conhece uma jovem e os dois, por uma satisfação momentânea, caem em pecado. São alguns segundos de prazer, mas o que acontece imediatamente após esse prazer se eles conhecem qual é a vontade de Deus? Imediatamente vem um peso de consciência muito grande, vem um arrependimento profundo. Agora um jovem e uma jovem que resistem à tentação e aguentam o tempo necessário do namoro, do noivado, do casamento para então ter o prazer permitido, a consciência deles está totalmente leve, totalmente tranquila. E isso certamente é aplicável a tudo no qual nós podemos ter cobiça. As recompensas a longo prazo são aquelas que nos satisfazem e que nos mantêm vivos, nos mantêm saudáveis. Recompensas imediatas não são aquilo que faz melhor para o nosso cérebro. E eu fico pensando, né? Vamos supor
E aqui eu quero extrapolar um pouco o texto bíblico apenas no exemplo. Vamos supor que Eva tivesse resistido à tentação da serpente. Com certeza, no passar do tempo, no crescimento e no desenvolvimento de Adão e Eva, eles desfrutariam cada vez mais de uma existência Com superior. certeza. Isso já era o que Deus tinha dado. Exatamente. Então, a princípio, dá a entender que a queda foi um tanto quanto rápida, desde a criação da humanidade, foi um tanto quanto rápida, a gente não tem o tempo a respeito disso, mas dá a entender pelo texto que foi um tanto quanto rápida. Mas se ela tivesse confiado no Senhor, Deus certamente teria suprido o desejo de ela de fato continuar crescendo e desfrutar de uma existência superior. Não para ser como Deus, como Satanás queria ser no céu, no sentido de poder, de adoração, mas ela usufruiria na obediência de uma existência elevada. E aqui, já entrando um pouco na lição de quarta-feira, nós vemos que Deus traçou toda a estratégia militar e daí permitiu que o povo de Israel tivesse acesso aos despojos. Olha só que coisa, porque com Jericó não, tudo era anátema, mas agora com Ai você pode usufruir disso. Dá a entender assim, agora por causa do pecado de Acã, porque ele pegou as coisas anátemas lá de Jericó, agora eu vou dar essa concessão. Quem disse que esse não era o plano de Deus desde o início? Exatamente. Ou seja, se Acã e o povo tivessem sido fiéis, Deus falaria, agora com Ai vocês podem pegar a recompensa. Eu vou deixar vocês pegarem isso. Ou seja, se Acã tivesse resistido e não tivesse caído em tentação, Deus teria dado em Ai algo muito superior a uma calma babilônica e ciclos de prata e o que fosse. Ou seja, a felicidade real e verdadeira, a liberdade real e verdadeira, ela só se encontra na obediência. Tudo que Satanás nos oferece, que vai ser algo prazeroso, que é algo momentâneo, é algo que vai nos levar à ruína, à destruição, à perdição, à morte eterna. Por mais que aquilo seja prazeroso, só que a gente tem que confiar que Deus quer nos dar muito mais do que as migalhas de pão que o diabo está oferecendo. Ele vai te dar uma mesa farta no deserto, se assim for necessário. É a ceia das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. O que as coisas do mundo na balança vão pesar em relação àquilo que Deus tem reservado para nós? Mas não chega nem perto. Então agora é uma questão de confiança, de submissão, de fidelidade. E falando a respeito da cobiça, só quero comentar um detalhe. Nós temos que vigiar, e eu reitero, a questão de pensamentos e sentimentos. Quando damos rédeas soltas aos pensamentos e sentimentos, nós pisamos no terreno encantado de Satanás. E aí ele vai colocar na mente e no coração o alimentar da cobiça, e a cobiça alimentada, ela é engravidada, ela é engravida de um filho chamado pecado, e esse pecado nasce e vai gerar a morte, a destruição, a corrupção, e N coisas que o pecado ele pode trazer. Então vigie pensamentos e sentimentos. Tem um texto de Ellen White que eu demorei para entender, irmãos, que ela fala assim, o ato de expulsar o pecado do coração é do homem, não é de Deus. Ou seja, quando vier o pensamento, o ato de falar, este pensamento não pousa na minha cabeça, é meu, não é de Deus, mas o poder é de quem? De Deus. Então a escolha é sua, o ato é seu, a escolha é sua, mas o poder, ele é de Deus. Tem um aspecto agora da cooperação. E é o que a gente vai ver aqui no capítulo 8, na lição de quarta-feira em diante, que vai ter o aspecto da cooperação entre o divino e o humano. Deus traçou as estratégias, eles foram lá, seguiram as estratégias de Deus, foram fiéis a Deus e Deus deu a vitória. Então a fidelidade e a submissão da vontade ligada ao poder de Deus, nós podemos vencer a cobiça, e vencendo a cobiça nós venceremos qualquer tipo de pecado, porque é a raiz de todo o pecado. Vamos então para a lição de quarta. Se você está gostando desta recapitulação, essa lição que está tremenda, maravilhosa, deixe o seu like, deixe aí nos comentários também a sua reação, deixe um texto, deixe um comentário que vai enriquecer esta recapitulação. Quarta-feira vem falando a respeito da porta de esperança. Então, a destruição de Acã, que no caso ali foi o perturbador, foi no vale de Acor. E Acor significa perturbação, significa de fato aquele vale da desesperança, da perturbação. Mas Deus ele reverteria a sorte do povo, como diz lá Oséias 2,15. Acho que é interessante a gente ler esse texto. Lê para nós, Mose. Oséias 2, versículo 15. Deus reverteria o vale de Acor naquilo que é o título da lição de quarta-feira, na porta de esperança, ou seja, a ruína, Deus transformaria ela
em vitória, em esperança. O que diz aí? E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Olha só. E ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, quando cita o Vale de Acor, é uma referência aí à história de Acã, e a desgraça Deus reverteria então em esperança. É o agir de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Então vamos trabalhar a lição de quarta-feira a respeito do capítulo 8 agora de Josué. Tá, Acã foi destruído, toda a sua família, tudo o que lhe pertencia, porque a família, só um detalhe aqui, moços, a gente pode pensar, não, mas a família de Acã, eles eram cúmplices. Eles poderiam ter se posicionado nesse processo investigativo no tempo e falado assim, eu estou em desacordo com meu pai. Eu estou em desacordo com meu marido. Amor, vai lá, confessa teu pecado. Não, não vou. Então eu vou. O fato da família ter sido destruída é um resultado de que a família estava sendo cúmplice. Nós vemos no caso de Abigail e Nabal. Nabal estava cometendo erros ali que Abigail não foi cúmplice, ela tomou uma atitude diferente, que foi, na verdade, a sua boa atitude salvou a família inteira, né? Exato. E Deus mesmo foi quem matou Nabal. Nesse caso aqui não houve nenhum tipo de... Coré, Datã e Abirão teve filhos que se posicionaram contra a atitude deles e não foram destruídos. Então, é o mesmo ponto, né? E aqui vem falando, então, a respeito da maneira como Deus trabalhou após toda essa destruição. Eu vou ler apenas um texto falando ainda sobre esse assunto, do Espírito de Profecia, está em Orientação da Criança, que fala por que também a sua família foi destruída. Olha só, é um pouco duro, assim, até entender isso, para muitos de nós, mas olhem só o que diz aqui. Haveis considerado por que todos os que estiveram unidos com Acã também foram objeto do castigo de Deus? Foi porque não haviam sido preparados e educados de acordo com as instruções dadas a eles na grande norma da lei de Deus. Os pais de Acã haviam educado seu filho de tal maneira que se sentia livre para desobedecer à vontade do Senhor. Os princípios inculcados em sua vida o levaram a tratar seus filhos de tal maneira que também se corromperam. A mente age e reage sobre a mente, e o castigo que inclui os parentes de Acã revela o fato de que todos estavam envolvidos na transgressão. Ou seja, eles não apenas não falaram nada, eles estavam em acordo. É isso que está dizendo aqui, eles estavam concordando. Não era só uma questão de quem cala consente. É uma questão de que realmente... Cumplicidade mesmo. Exato. Né? Foi algo que foi ensinado desde criança para eles. E essa é a razão pela qual toda a sua família teve que ser extirpada ali do povo de Israel, né? Exatamente. O ponto é, as atitudes de Deus nunca são injustas. Nunca são. Se você pensa que Deus está sendo injusto, é porque te falta alguma informação. Exatamente. Esse é o ponto. Porque se você tivesse a informação do todo, você falaria de fato, a destruição deles, de toda a família ali, foi mais do que justa. É a mesma coisa de Ananias e Safira. Nossa, mas que situação, não foi trágico demais? Mas se você olhar a situação toda, não. Era uma igreja que estava começando, ela tinha que começar com fundamentos sólidos, numa base sólida. Se o pecado de Ananias e Safira tivessem sido passado por alto, aquilo geraria uma onda de mal, de fragilidade para a igreja que estava criando toda essa estrutura inicial. Então a gente tem que, de fato, olhar o todo. Se você acha que Deus está sendo injusto, está faltando alguma informação aí na história. Sobre quarta-feira, pastor, o senhor já comentou inicialmente, né, que Deus realmente transformou o lugar onde havia acontecido a derrota, onde havia acontecido o fracasso, no mesmo lugar da vitória depois que o povo fez o que deveria fazer. Isso é um ponto correto. E eu diria ainda que, mais do que simplesmente uma vitória, Deus plantou sementes na mente do povo. É isso que dura. Porque aquela vitória ia passar e tinha um monte de outras para acontecer. Mas o que o povo aprendeu? O que ficou daquilo? Isso eu diria que foi o maior lucro dessa história, foi o ensinamento que ficou na mente do povo. Primeiro, quanto à sua dependência de Deus. E segundo, quanto à malignidade do pecado. E a misericórdia de Deus em restituir depois que nós estamos prontos a cumprir as exigências. Né? Agora, essa história do capítulo 8, eu acho muito interessante uma coisa que ela nos ensina. Algumas pessoas pensam, e até fazem questão de dizer, com essas ou outras palavras, que se esforçar para vencer o pecado, usar esforço para vencer o pecado, é salvação pelas obras. O pecado, quem disse que nós temos que lutar contra o pecado e vencer o pecado? Infelizmente tem gente de muita autoridade na igreja que fala essas coisas. Vamos pecar até Jesus voltar. Não tem o que fazer, então nem se esforce, não adianta.
Deus é quem faz isso sozinho, ele vai fazer quando Jesus voltar, vai resolver os problemas todos. E às vezes, mesmo que nós não digamos isso, às vezes com nossa atitude, nós mostramos que parecemos crer nisso, né? De que não devemos nos esforçar para vencer o pecado. E uma coisa é certa, Deus é quem salva. Não podemos tirar isso do caminho. Deus é quem daria a cidade nas mãos deles. Olha o capítulo 8, verso 7. Então levantar-vos-eis da emboscada e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregá-la nas vossas mãos. Ou seja, Aham. eles iriam tomar a cidade, mas quem ia fazer assim? Tom, pega. Uhum. Era Deus. Então viria de Deus. Mas para alcançar a vitória era necessário fazer tudo o que Deus mandasse. Uhum. E aí, como foi a primeira tentativa deles que nós vimos? Ah, não precisa de muita gente. Vai lá, uns 3.000 é suficiente. Então, isso mostrou o quê? Confiança em si mesmos, Uhum. autoconfiança, autossuficiência, como o pastor colocou, sem Deus e sem esforço pessoal. Eles não buscaram a presença de Deus e nem se esforçaram. Exatamente. Agora, na segunda vez, é o exemplo de como ser vitorioso. O verso 1 diz assim: Uhum. E o Senhor disse a Josué: Não temas nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra. Uhum. E eles eram muitos, era muita gente mesmo. E levanta, sobe até Ai, vê que tenho dado na tua mão, rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. E aí ele explica como funcionaria o esquema da batalha em si mesmo. Mas resumindo, o contraste entre as duas vezes, nós podemos ver o quê? Na primeira, a autoconfiança é fazer pouco esforço. Uhum. Olha só, é diferente do que se diz. Uhum. Quando você tenta vencer o pecado, você luta para vencer o pecado, você está tentando ganhar salvação pelas obras. Opa, mas espera aí, nós vimos aqui que eles mostraram autoconfiança e de que eles eram autossuficientes, foi quando eles não se esforçaram. Foi Exatamente. quando eles mandaram pouca gente. Uhum. Quando nós entendemos a malignidade, é como o senhor Tremendo. falou, Com nós certeza. não colocamos um pouquinho de esforço, nós colocamos tudo o que nós temos para vencer aquilo. Uhum. Basicamente, nós devemos lutar como se tudo dependesse dos nossos esforços, mas louvar a Deus pela vitória, porque sem ele o esforço não valeria de nada. Uhum. Mas o fato é impossível nós vencermos enquanto nós considerarmos que somos capazes de vencer Uhum. sem esforço. Amém. Sem esforço e sozinhos. Eu achei muito interessante esse contraste. A demonstração de confiança em Deus foi quando eles deram todo o esforço. Diferente do que se diz por aí, então, quanto mais você se esforça para vencer o pecado e buscando a ajuda do Senhor e a presença do Senhor, na verdade, porque Mais você quem revela o a ajuda. confiança, né? Exatamente, é você quem o ajuda. E se Deus está nisso, por que eu não vou me esforçar? Uhum. Não, Deus consegue sozinho, ele é poderoso. Uhum. Mas por mais que Deus consegue realmente sozinho, mas você precisa mudar a mente. Deus precisa mudar a sua mente, transformá-la. E isso não acontece sem esforço. Uhum. Tudo na nossa vida, inclusive os maiores crescimentos da nossa vida, são quando nós passamos por momentos intensos, que liberamos certos hormônios na nossa mente que causam mudança. E é assim que nós conseguimos, não sentados esperando que Deus faça tudo por nós. A maior demonstração de que nós confiamos em Deus é quando nós damos tudo para fazer o que Ele pede. Tudo. Amém. Sem reservar nem um pouquinho, achando que vamos conseguir sem fazer isso. Amém. Louvado Muito seja forte Deus. isso, eu achei. Com certeza, sem dúvidas. E um ponto que, apenas reforçando isso, né? Por mais que eles seguiram toda a estratégia, colocaram toda a força, porque contra o pecado tem que ser força total, a vitória veio do Senhor. Então o esforço é necessário, a obediência ela é necessária, tudo isso é necessário, mas a vitória ela vem do Senhor. Porque eu posso me esforçar ao máximo, se eu não tiver unida a confiança ao esforço, Exatamente. que é o poder de fato de Deus, eu posso me esforçar o que for, não vai dar certo. Ou ter a autossuficiência e falar, não, isso aí Fácil. é uma coisa pequena, né? Então, de fato, a vitória sempre vem do Senhor. E um outro detalhe, só para concluir a minha fala nesse dia, da quarta-feira. Então, resumindo, não se esforçar é confiança própria, eu diria. De que você é bom o suficiente para Deus te salvar sem você precisar ser mudado por Ele antes. E Josué, como líder e representante de Deus, ele se esforçou até que a vitória fosse completa. No verso 26 está escrito o que lá? Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. E aí, aqui ainda na história nós vemos que Josué, em algum momento ele levantou essa arma, que a lição traz uma explicação melhor de que seria essa arma, e ele ficou segurando assim como Moisés, né?
ficou segurando aquilo o tempo inteiro como se estivesse intercedendo ou mesmo dando forças ao seu povo até que toda a batalha fosse concluída, né? Isso também nos mostra como devem ser os líderes na causa de Deus. Eles não devem abaixar as suas mãos. E as mãos erguidas, na verdade, são símbolo justamente de intercessão, de busca de Deus, porque sem Deus não poderia haver vitória. Amém, amém. Louvado seja Deus. A lição vem falando que provavelmente essa lança, né, era uma cimitarra, que é aquela espada bem característica árabe, assim, né, uma espada meio curva. O ponto que eu gostaria de colocar é que Deus, ele é o general, ele é o estrategista. E ele revelou para nós hoje, através da Bíblia e também dos testemunhos dos escritos da irmã White, todas as estratégias que devemos usar e aplicarmos esforço máximo, força máxima em fazermos a vontade de Deus para sermos mais do que vitoriosos. Quando o homem se coloca no lugar de Deus como general e quer traçar planos humanos, métodos humanos que não condizem com a verdade, nem com a Bíblia, nem com os testemunhos, porque é mais lógico, humanamente falando, porque é mais coerente, porque dessa forma não vai dar certo, o resultado vai ser a frustração. E aqui eu quero trazer um pouco fora do contexto, mas dentro desse contexto, muitos dizem assim, para que ir para o campo? Temos que ficar na cidade, pregarmos o evangelho, mas o general, o estrategista está falando, vocês vão rodear Jericó 7 vezes. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Josué Uma capítulo cidade 8. pequena, vocês vão levar o exército inteiro, que Vocês vão... vai dar, sei lá, 10, 20 vezes mais do que eram os habitantes. Exatamente, 30 mil vão ficar atrás da cidade, daí o povo todo vai dar um toque meio que de recolher, como se tivessem sido derrotados, todos vão sair da cidade de Ai, daí os 30 mil vão entrar lá, vão tacar fogo na cidade. Mas, Senhor, se é o povo todo, por que a gente já não entra lá e destrói tudo? Entende? Não é tão lógico assim. É uma estratégia militar interessante, mas se Josué se colocasse no lugar de ser o general, ele poderia ter uma estratégia um pouco mais lógica. E a gente vê muitas vezes a liderança da igreja, ou até pais de família, qualquer cargo de liderança querendo traçar estratégias que não estão de acordo com a orientação dada por Deus. Ele é o general. Você e eu somos soldados rasos. Sabe o que é um soldado raso? Que não tem nem patente ainda. A gente até brinca, uma orelha seca, né? Não tem nada, você só obedece o que o Senhor falou e vai aplicar na vontade do Senhor força máxima, né? Esforço máximo naquilo. E muitos falam, ir para o campo, tem que ficar na cidade. Mas Deus é o estrategista. Daí tem o livro Vida no Campo, que é um livro pequenininho com declarações claríssimas, né? Sobre a vontade do Senhor a respeito do seu povo. Daí a CPB, não sei quem fez toda a compilação, um livro da importância da pregação do evangelho nas cidades, né, o ministério nas cidades, alguma coisa assim, desse tamanho. Olha como esse livro é maior do que esse. Daí esse é o argumento, olha como esse livro é maior do que esse. Então, você tem que ficar na cidade, porque o livro é maior. Mas os textos chega a algo não se ridículo desse nível, exatamente. Mas quando você vai ler esse livro, não tem um texto falando, pô, fique na cidade, porque não existe contradição na revelação. Nós temos que pregar o evangelho nas cidades, assim como Enoque pregava. Ele vivia no campo, mas ia para a cidade pregar o evangelho, igual ir por um presídio. Eu não preciso estar preso para pregar o evangelho num presídio. Mas por que, Senhor, a cidade? Elas precisam ser alcançadas e advertidas, e o evangelho precisa ser pregado, mas segue a estratégia. E aqui eu estou falando de um ponto só, a gente poderia ampliar isso para N pontos. A respeito da reforma do vestuário, da música, da adoração, da alimentação, da educação. São estratégias elaboradas por Deus no tempo presente para sermos vitoriosos. Quem quiser seguir a sua própria estratégia, eu vou dar uma advertência aqui para que o sangue não caia sobre mim. Não vai sobrar um. Não vai sobrar um filho no caminho de Deus, não vai sobrar um. E não é aqui eu que estou amaldiçoando, eu que estou rogando praga, não é isso. Se eu não seguir a estratégia do general, eu serei derrotado. Está muito claro aqui em Josué 7:8. Então pega a Bíblia, pega o espírito de profecia, estuda e vê qual é a estratégia do general e siga aquela estratégia para ser mais do que vencedor. Amém. Então, nós temos aqui a lição de quarta, né? Trabalhamos os tópicos principais e a lição termina. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor, olha agora, e na sua obediência inabalável a ela. E é assim que nós devemos ser também. Termos essa fé e obediência inabaláveis
na vontade do Senhor. Vamos então partir para o fim, lição de quinta-feira, que traz como título Testemunha do Poder de Deus. E aqui nós temos, voltando para Josué capítulo 7, as palavras de Josué, que parece que a princípio ecoam as mesmas palavras de incredulidade, de insubordinação do povo de Israel que estava murmurando depois da saída do Egito, mas na verdade a preocupação final de Josué era a mesma oração que Moisés fez, né? Que preocupação era essa? Qual que era de fato a preocupação quando eles foram derrotados em Ai? Qual que era a preocupação de Josué? A preocupação dele era ele mesmo ou era algo diferente, né? Esse é o ponto da lição. Como o senhor disse, né, embora ele tenha demonstrado a perplexidade até em certo grau, Ellen White colocou aqui, então não preciso ter medo de dizer, né, uma atitude de incredulidade quanto a algumas ações específicas de Deus, ele demonstrou que ele não nutria a rebelião que o povo nutria quando falava essas frases. Uhum. Povo... Vamos ler essas frases, eu acho que deve ficar mais, às vezes alguém não... Vamos sim, vamos ler lá. Uhum. 7, verso 6. Uhum. E Josué rasgou suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre suas cabeças. E Josué disse: Ah, ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste o seu povo através do Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado do outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que eu hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Se nós ficamos só até aqui, né? Dá a impressão de que realmente ele estava simplesmente reclamando com o povo. Ah, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer. Mas ele diz no verso 9: Pois todos os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto e nos cercarão ao redor e extirparão o nosso nome da terra. E que tu farás com o teu grande nome? Ou seja, o povo que carrega o seu nome está sendo destruído. Depois que esse povo for destruído, onde o seu nome estará? O que dirão a teu respeito? Exatamente. O que vai acontecer com a sua fama? E isso nos mostra que Josué sabia que os resultados das batalhas não seriam importantes apenas para Israel. Não era apenas Israel que seria o mais afetado com isso, mas a honra do próprio Deus na terra dos cananeus. Só que, ao mesmo tempo, isso mostrou, primeiro, que Josué confiava em Deus, sim, ele estava perplexo, mas tinha confiança em Deus e honrava o nome de Deus, mas ao mesmo tempo mostrou que Josué era humano. Por quê? Verdade. Porque Josué não era capaz de distinguir os desígnios do propósito de Deus. Deus era sábio. Então, e ele é mais sábio do que nós podemos compreender, né? E também é justo. Por isso, ele não vai favorecer apenas um grupo só porque aquele grupo diz estar levando seu nome. Então, como eu sou adventista, aquele que prega a mensagem de Deus para esses últimos dias, Deus vai me favorecer. Não é assim que funciona. Deus favorece aqueles que estão andando na luz. Isso é a realidade. Agora, os povos de Canaã, depois disso, depois dessa reviravolta, eles iam ter duas coisas mais claras. Primeiro, eles iam ter mais claro o poder de Deus. Eles veriam realmente, Deus realmente é poderoso, eles perderam ali, mas foi porque pecaram contra esse Deus poderoso. Ou seja, o Deus de Israel não é simplesmente um Deus poderoso e violento, ele é um Deus que preza pela santidade, é um Deus que preza pela obediência. E assim Deus ensinou duas coisas ao mesmo tempo ali, tanto para Israel como para os cananeus, o seu poder e também a sua justiça, que não beneficia um em detrimento do outro só porque ele tem um favoritismo. Exatamente. Eu gostei do que você falou, que Josué tinha consciência de que não era apenas a conquista de Canaã, mas era a glória de Deus, a honra de Deus. E nós devemos ter essa mesma preocupação. Tem um texto que, para mim, assim, ele é muito forte e muito claro a respeito de que a preocupação que Moisés teve, que Josué teve, que os verdadeiros filhos de Deus tiveram em toda a narrativa bíblica, deve ser também hoje a nossa preocupação, a glória de Deus, a honra de Deus, ou seja, a nossa derrota espiritual traz desonra a Deus, ao nome de Deus, ao caráter de Deus, ao plano de Deus. Mas o contrário também é verdade. A vitória de Deus através do seu povo traz honra para ele, traz honra para o seu nome. No capítulo 73 do Desejar a Todas as Nações, diz assim, página 475. Olha só. Disse Jesus a respeito do Espírito, ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Então, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho, que glorifica o Pai. E nós estamos onde nisso? Continua o texto.
a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. Opa, a humanidade está aqui. Olha agora, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Que coisa tremenda! Então, nessa batalha que é macro, que é espiritual, que é o grande conflito, eu revelar na minha vida que Cristo vive em mim, revelar o caráter de Deus, eu estou dando honra a Deus. Porque o grande conflito gira em torno a respeito do caráter de Deus. Então, eu tenho a minha participação, como o povo teve nesse contexto, de, pela vitória, estar dando honra a Deus, testemunhando do caráter de Deus, exaltando a Deus entre todas as nações pagãs, entre todas as divindades pagãs, que na verdade eram demônios. Então, a vitória de Israel era a vitória de Deus através de Israel, e a vitória de Deus sobre as nações pagãs, o seu nome estaria sendo exaltado. E o privilégio que Israel teve é o mesmo privilégio que está sendo dado a mim e a você através hoje do seu caráter. Hoje o campo de batalha ele está muito mais relacionado ao coração e à mente também. Então essa deve ser com certeza a nossa preocupação. E aqui diz, né, qual que seria a consequência quando o povo fosse estabelecido, leis, o relacionamento íntimo com Deus, o que as nações ao redor fariam? Deuteronômio 4, do 5 ao 9, fala, né? Que nação é essa que tem um Deus tão poderoso, um Deus tão chegado como o Senhor? Que leis são essas? Que verdade é essa? Então, a partir do momento que nós hoje, como povo de Deus, vivemos a verdade, nós teremos um testemunho. Que povo saudável, inteligente, amoroso, temente a Deus, que casamento é esse? Que filhos são esses? Que família é essa? Quando seguirmos as estratégias do general, o povo de Deus será exaltado para que Deus seja exaltado. Esse é o ponto. O povo é exaltado por quê? Para que vocês fiquem em evidência? Não. Para que Deus fique em evidência através da sua vida de submissão e fidelidade à vontade de Deus. Louvado seja Deus. Moses. Amém. Vamos para as considerações finais, então. Quais são as palavras finais dirigidas aos nossos queridos amigos que estão nos acompanhando aqui no Lições para a Eternidade? Bom, muito nós tivemos que aprender com essa história, né? Tanto a história de Acã como especialmente a maneira como Deus lidou com toda a situação. Nós vemos aqui plenamente a justiça de Deus, tanto para com Acã e também a sua misericórdia com Acã e com o povo. E lembremos de que às vezes, ou muitas vezes em nossa vida, nós passaremos por dificuldades nas quais Deus tem uma intenção. Como eu já disse várias vezes aqui, Deus nunca nos traz um sofrimento sem causa, simplesmente porque Ele quer que nós soframos. As dificuldades que nos foram dadas, todas foram dadas com o propósito de alcançar essa perfeição que vai revelar o caráter de Cristo em nossa vida. Então busquemos em cada dificuldade, em vez de levar aquilo como uma reclamação, ou pensar que estamos sofrendo e ter piedade de nós mesmos, vamos olhar e falar, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser mais semelhante a Ti? O que em minha vida pode estar me afastando de Ti? O que no meu coração pode estar causando que toda a minha mente, toda a minha vida, o meu corpo esteja sofrendo derrotas ou dificuldades? Nem todas as dificuldades que nós passamos são devido a pecados diretos, mas todas elas nos apontam para coisas a ser melhoradas. E que Deus possa abrir os seus olhos, abrir os meus, do pastor, todos nós, para que em cada dificuldade nós vejamos uma ocasião para buscar a Deus, para confiar nele e melhorar, crescermos ainda mais. Amém, em nome de Jesus. E o meu apelo final é que todos terminemos esta recapitulação fazendo uma análise íntima, profunda, permitindo que Deus, como diz o verso para memorizar, sonde o nosso coração para abandonarmos o pecado, buscarmos um genuíno arrependimento, deixarmos de sermos Acã, trazendo desgraça para a nossa família, para a igreja, para a comunidade, e nós aproveitemos o privilégio dado por Deus para vindicarmos o seu caráter nesta geração. Essa é uma verdade bíblica. Querem tirar este privilégio de nós, através de distorções teológicas, de argumentação, de perseguição, mas este é um privilégio de Deus dado para você hoje, através da sua vida, Cristo vivendo em você, você se esforçando com todas as suas forças, nas coisas pequenas e grandiosas, pelo poder de Deus, essa cooperação divina e humana, você será mais do que vencedor. E a sua vida será um poderoso testemunho para onde você está inserido e para todo o universo também, porque somos um espetáculo para todo este universo. E Deus, Ele quer te dar muito mais, mas infinitamente mais do que você pode imaginar. Coloque Deus em primeiro lugar e certamente Ele vai suprir todas as suas necessidades.
Louvado seja Deus pela sua presença, curta este material, deixe aí nos comentários pedidos, agradecimentos, algo para enriquecer a lição. Eu reitero para vocês deixarem o like, porque às vezes temos 8.000 visualizações, mas às vezes 1.000 likes. Então passa aí, assiste a recapitulação, deixa o like, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal e ative as notificações, porque sempre estamos postando conteúdos além aqui da recapitulação do Lições para a Eternidade. Vamos finalizar com uma oração, sendo possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Rogamos que o Senhor produza em nosso coração um genuíno arrependimento e nos dê a vitória sobre os clamores da natureza caída e pecaminosa, e nos torne mais do que vencedores. E nos ajude diariamente a nos submetermos à Tua vontade, a confiarmos plenamente no Senhor, a exercermos em Ti uma fé que é inabalável. Amém. Abençoe a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham, que a Tua graça esteja sobre eles e sobre a família deles. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, muito obrigado. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a semana que vem na lição de número 7. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.